Pessoal, tudo bom? Magão e Fia, estamos aqui vendo a segunda parte do tema Análise Geossistêmica, Estudos Integrados da Paisagem, né? Um trabalho que foi feito em conjunto entre o professor José Manuel Mateu Rodrigues e eu, Edson Vicente da Silva, aqui no Departamento de Geografia, né? Então, também passa um pouco as experiências dessa parceria. O professor Mateu é cubano, foi meu grande professor, meu mestre, meu amigo, né? Então aqui a gente representa várias experiências que a gente teve ao longo dessa nossa vida de professor e de pesquisador, né? Nós vamos tratar especificamente hoje sobre a análise sistêmica e a classificação de geossistemas, né? Então compreender sempre que nós fazemos parte de algo maior, né? E que esse algo maior, grande parte, é água, e que temos uma zonalidade climática, que temos um substrato geológico, que temos a tectônica de placas, então que são movimentos que muitas vezes nós não estamos percebendo, né? Mas que eles estão influenciando de toda forma nas paisagens, nos sistemas ambientais que nós temos aqui, como a gente pode observar pela coloração, e hoje a importância que adquire o sensoriamento remoto, né, como forma de nós fazer uma retrospectiva dos ambientes, poder fazer uma boa leitura, interpretação da realidade atual, da verdade terrestre atual, né, em diferentes escalas, e também, principalmente hoje, fazer o que? Um monitoramento, né, da qualidade ambiental, um registro das transformações, da dinâmica que vem ocorrendo no nosso planeta, nos seus sistemas e subsistemas, né? Então, a teoria geral dos sistemas é a base, né, da nossa concepção de geossistema, de ecossistema, né? E o livro, né, que à disposição, embora seja muito teórico, né, ele vai trabalhar sobre as propriedades, os tipos, né, e os comportamentos dos sistemas abertos, fechados, suas características, né? E ele tem toda uma base, uma estruturação, né, do seu contexto metodológico, que vai desde a sua estrutura, comportamento, quais são os componentes de um sistema, o seu estado, não estudo, o seu estado ambiental, os seus limites, o seu interior, né? E aí ele faz em base toda a concepção de o que é equilíbrio dinâmico, né? A retroalimentação, equifinalidade na sua dinâmica, na sua evolução, homeostase, possibilidades de equilíbrio, informação, né? Que passa através dos processos da leitura da própria estrutura, as hierarquias sistêmicas, né? Sejam dos componentes, como a geologia é um componente maior do que a geomorfologia, que é maior do que os solos. Então você tem uma hierarquia, como também dos sistemas, né? A bacia hidrográfica do Rio Amazonas é maior do que a do Rio Madeira, que por sua vez tem uma série de afluentes. Então depende da abordagem, ela te dá toda essa retroalimentação, entropia, né? O processo de sucessão ecológica, sucessão econômica, e até uma evolução chegar ao clímax e depois o caos, né? O fechamento. Então a esfera da paisagem, que nós vamos trabalhar com todos esses conceitos da teoria geral dos sistemas, é a geosfera, né? Onde se desenvolve as atividades humanas. Então a partir disso a gente deixa a teoria geral dos sistemas e passa a abordar a ecologia das paisagens e, principalmente, nós, dentro da área da geografia, a análise apoiada na teoria dos geossistemas. E aqui quando a gente fala da Terra, a gente não pode esquecer da Lua. Por quê? Porque todos os processos, né? Por exemplo, as marés, né? O processo das luas cheias, as luas novas, vão influenciar tanto no juízo de vocês como no meu também, né? Na lua cheia, lua nova, mas também nos processos circadianos, a influência que tem juntamente com o Sol, os sistemas de atração, etc. Então a imagem da Terra como um todo é importante a gente ter essa visão, né? Dos grandes processos vinculados com as estações do ano, com as zonalidades climáticas e também com a Lua, as fases da Lua.
E ver que hoje nós temos uma série de recursos, né, de sensores remotos para trabalhar grandes regiões, grandes áreas, né, identificar, fazer sua compartimentação, né, inclusive acompanhar os processos de transformação que vem ocorrendo, de urbanização, do agronegócio, do uso das bacias hidrográficas, ou seja, monitorar o que a sociedade vem transformando a natureza, né? Então, a geosfera a gente compreende como tudo onde estão as atividades humanas. A biosfera já é uma visão mais ecológica, né? Mas elas se complementam, né? O geossistema, então, isso aqui é uma definição do professor Cristofoletti, né? Um sistema natural homogêneo, sempre ela tem uma base homogênea natural. Todo lugar tem sua base natural que vai sendo transformada pela ação humana, mas sempre você mantém a geologia, o relevo, né? E possui uma morfologia, uma forma, né, uma representação espacial, vertical e horizontal. Como eu disse, vertical são as camadas, né, os geocomponentes, né, os geohorizontes e depois a visão espacial dos limites, né, onde você, pela cartografia, pelo sensoramento, pelas curvas de nível, você pode identificar onde termina uma unidade, um geossistema, um geofácio e começa outro. E a importância que a gente tem de compreender a sua fisiologia, né? Um sistema tem a sua fisiologia. A importância da energia solar, né? A fotossíntese, a decomposição, né? Fatores como intemperismo, ciclos bioquímicos, os processos de formação do relevo e de formação do solo. E nisso a gente tem que compreender que cada geossistema tem um comportamento, uma sequência temporal. Por exemplo, uma planície fluvio-marinha, você tem uma sequência diretamente relacionada com as marés, né? Duas marés cheias, duas marés baixas, mas que mudam em função das fases da Lua e que também mudam em função do sistema dos ventos, que também mudam em função dos aportes de água doce que tem a ver com o sistema climático, o sistema pluviométrico. Então a gente vai vendo que tudo isso é uma série de elementos que a gente vai ter que ir abordando e integrando na leitura da paisagem, do geossistema, dos lugares, né? Perceber os fluxos de matéria e energia em suas diferentes dimensões, né? Os movimentos de massa de ar, os movimentos de sedimentos, os grandes fluxos nos rios, né? Os processos de sedimentação, surgimento de novos ambientes, erosão. Então, o Rio Amazonas ele tanto está formando ilhas pluviais como causando o processo de terras caídas, né? E o que isso implica, né? Qual é essa sazonalidade, o que é que intervém, como é que o ser humano vai atuando sobre isso, intensificando certos processos, amenizando outros, né? E na visão, na leitura dessa visão global, a gente vai ter, né, um entendimento do que é a crosta terrestre, né? Essa é a grande diferença que a gente faz com o ecossistema, né? Com a ecologia dos ecossistemas, a ecologia da paisagem, porque ela não trata muito essa parte física. E nós abordamos na crosta terrestre o relevo, a topografia e o embasamento, principalmente o embasamento geológico, sedimentar, né? E cristalino. A parte baixa da atmosfera, que é onde se dão a maioria dos processos que vão influir diretamente sobre os geossistemas. A criosfera, que é parte do substrato e da hidrosfera, né? As áreas dos gelos permanentes, das geleiras, dessas transformações que hoje adquire uma importância muito grande, né, para o contexto mundial, tanto em relação ao seu clima como a disponibilidade de água doce também, né? Os grandes glaciares e também os processos que as geleiras influem na formação do relevo, esses processos de geomorfogênese. Os solos, como um dos elementos principais para a nossa produção de alimentos e ocupação, né? Nós estamos sempre ocupando a superfície, essa película mais fina que são os solos, né? E que vai recobrindo o relevo e que nós vamos usando, seja como matéria-prima para a construção de estruturas de residências ou para produção de alimentos, né?
E aqui são as grandes esferas que a gente tem, né? A termosfera, a hidrosfera, geosfera, biosfera, parte da biodiversidade, e a criosfera, que são as áreas, embora estamos aqui no meio dos trópicos, quase no Equador, aqui no Ceará, mas a realidade é que grande parte do nosso planeta tem muito a ver com a criosfera, toda uma parte da Sibéria, sul da Argentina, do Chile, né? Principalmente as zonas de baixa latitude, tem a ver com os processos do gelo, de geleiras, etc. Né? Aqui a gente tem uma imagem, só para a gente ter, né? Os grandes rios de água doce que avançam, que recuam, e o que isso vai transformando, vai agindo sobre a superfície terrestre também, as mudanças climáticas globais, né? Essa aqui é a ilha de Greenwich, onde a gente teve um trabalho da UFC, tivemos aqui justamente aqui, essa ilha, né? E aí você tem uma estacionalidade muito forte também, onde você passa de 35 graus abaixo de zero a 3 graus, 1 grau abaixo de zero. Então, uma mudanças, períodos que são todo recobertos pelo gelo e principalmente em fatores climáticos. Aqui as nuvens passam super rápidas, né? E vão se distribuindo as massas de ar pela esfera terrestre. Então aqui é um grande controlador e também influenciador das mudanças climáticas, né? Tá, então aqui a gente vê, é um continente, a Antártica é um continente, né? Então é uma área que a gente ainda tem que preservar para o bem da humanidade e para o bem do planeta, né? E os outros componentes seriam as águas continentais e oceânicas, a biosfera, toda a biodiversidade, os organismos vivos, né, com toda a sua influência, seu papel que eles têm, né, e a sua função ética também, né, dentro do nosso sistema dos seres vivos. É a esfera socioeconômica, onde a sociedade é a grande condutora, a política, a sociedade, a economia, né? E é onde está o grande problema da humanidade, no meu ver não, de vocês também, né? É esse aqui, né? O problema não está na biosfera, na hidrosfera, na criosfera, o problema está na esfera socioeconômica pela falta de capacidade de planejar, de organizar e falta de uma igualdade social, uma igualdade como seres, né? Como seres vivos, né? E aqui estão as diversas paisagens, que a gente tem paisagens diretamente vinculadas com a água, com o relevo, com o trabalho fluvial, né? Ou então com a ação humana, né? A organização produtiva, né? A sua relação com a natureza, a transformação, o uso, a industrialização dos alimentos, etc. Né? E Sochava aparece já lá na União Soviética, na década de 60, 50, né, com os seus conceitos, né, de geossistemas, né? Um conceito mais amplo que o ecossistema, que trabalha mais com o conceito de cadeia alimentar, também de um sistema de relação biologia e o ambiente, né? Aqui não, nós vamos trabalhar com áreas, trabalhamos com critérios de que é similar e o que é diferenciado, né? E que como nós podemos trabalhar essas diversidades ambientais, de características que vão surgindo, né? E integrar também a sociedade. Nós não podemos nos limitar apenas no planejamento às bases naturais, né? Nós temos que entrar sobre as relações humanas, sociais, políticas, econômicas e culturais, né? Então, o geossistema é o primeiro conceito, né, de uma análise de um espaço, né, das suas bases naturais, porque por mais que uma área como o Egito, com 3.000 anos de cultura, de uso, você tem a base natural continua ali, né? Claro que algumas coisas mudaram, mas você tem uma base única, né? O deserto é um deserto ainda, o Himalaia é o Himalaia, então você tem, né? E também você tem as possibilidades de trabalhar com escalas. E aqui está o nosso mestre aqui, né? O Sochava, né? O geógrafo russo que muito contribuiu, né? Para nós termos toda essa abordagem, né? Juntamente com outros autores, logicamente, e outras áreas de conhecimento, né? E Bertrand, que foi uma pessoa que trabalhou muito com essa geografia russa, soviética, ele faz algumas
classificações, compartimentações, né, que depois a gente vai conversar sobre zonas que tem a ver com principalmente as grandes unidades, zonas, domínios e regiões naturais. Zona seria, por exemplo, a zona tropical, temperada, intertropical, uma zona polar, né? E o domínio seria uma parte, uma subcompartimentação dessas grandes zonas climáticas. Por exemplo, o domínio mediterrâneo, ali a região da Espanha, da Grécia, da Itália, ou então o domínio amazônico dentro da zona tropical equatorial, né? E depois a região natural, por exemplo, dentro de um domínio, que tipos de compartimentações você pode observar, você pode constatar, cartografar e estudar. Por exemplo, as terras baixas da Amazônia, que eu também posso dividir em várzea e igapó, e as matas de terra firme, né, as terras altas, que também vão ser identificadas e classificadas em função da diversidade do substrato, do relevo, de subclimas, etc., né? E Bertrand também chegou, tivemos o prazer de conhecê-lo pessoalmente, com o pessoal da Unesp, né, o pessoal de Curitiba também, né? E ele tem várias publicações que abordam, né, a praticidade. Ele trabalhou muito no sistema cantábrico, na Espanha, e também trabalhou nos Pirineus franceses, aplicando justamente essa análise geossistêmica, né? E a classificação do Bertrand, que a gente usou muito e ainda usa aqui, né? A gente falou das unidades superiores, né, como zona, domínios e regiões. As unidades inferiores, que nós trabalhamos principalmente na parte de cartografia, seriam essas: geossistemas, geofaces e geótopos. A gente sempre compreendendo que isso aqui é uma visão que pode ser analisada em diferentes situações, é uma concepção teórica, né? Você não pode dizer assim, os Andes é um geossistema. Ele pode ser um geossistema se você for trabalhar naquela escala, numa escala pequena. Mas os Andes, ele se divide lá na Colômbia, na Venezuela. Então, uma das partes, que ele se abre em duas grandes colunas, você pode ter, né, uma delas ser o seu geossistema, tá? Dentro de uma cadeia. Então vai depender da escala, da dimensão, da visão e dos teus objetivos também. Dentro do geossistema, por exemplo, uma planície litorânea, na minha concepção, para trabalhar o geossistema litorâneo, pode ser também de Calcaia, pode ser do Ceará, ou pode ser de uma área menor, uma comunidade menor. O geofácies já seria uma compartimentação, uma subunidade da planície litorânea, por exemplo, o campo de dunas. E o geótopo seria uma feição menor ainda, a vertente de uma duna móvel. Então, são métodos para você trabalhar na compartimentação da superfície terrestre. Essa é a ideia. E você vai usar critérios de homogeneidade e de heterogeneidade, o que é parecido, o que é diferenciado. E você vai cartografando, identificando e representando, logicamente acompanhando de trabalho de campo, de interpretação, etc. Então está aqui um campo de dunas, né, bem representativo, aqui a via costeira lá no Rio Grande do Norte, em Natal, aqui Genipabu. Então você começa a ver que as dunas não são iguais. As dunas lá de Natal são diferentes de Genipabu e é diferente dos Lençóis Maranhenses. Então você usou um critério de homogeneidade relativa, que são as dunas. Todas elas são feitas de areia, todas elas são de sedimentos holocênicos, né? Mas elas têm sua individualidade. As dunas de Natal são diferentes das dunas do Genipabu e são diferentes das dunas dos Lençóis Maranhenses, né? Mas ela tem aqui o Morro do Careca, aqui. Então ela tem a sua dinâmica, todas elas têm um avanço em direção, por exemplo, as dunas de Jericoacoara, elas avançam em direção ao mar, diferente de outras áreas, por exemplo, que avançam do mar, aqui, como exemplo aqui, do mar para o interior. Ah, mas por quê? Aí você vai ver por quê. Porque lá é uma ponta, né? A ponta de Jericoacoara é justamente o vento que atravessa toda a ponta e ele chega na sua extremidade, né? E vai levar a areia para o mar, tá? Então, as condições geográficas, orientação, exposição, presença de cursos d'água, né, para alimentar essa areia, né?
Então, com relação à escala, é importante estabelecer o nível de grandeza do geossistema, compreender os fluxos, a entrada e saída de matéria e de energia, né? Também as modificações que ocorreram no passado e agora. Então, há áreas que têm uma história geológica, um soerguimento, né? O soerguimento dos Andes, por exemplo, provocou o abatimento do Pantanal Mato-Grossense. Bom, eu não sei, mas você tem um registro, você tem uma história. E depois você tem a modificação, as modificações recentes, né? Como era Natal há 50 anos atrás, você chegava na rodoviária lá na Ribeira, não existia, por exemplo, Ponta Negra, né? Então mudou, tudo isso mudou, né? A Praia do Futuro aqui no Ceará, etc. Então, a cada nível de escala, dimensão, você vai definir em razão do seu território e do que você quer trabalhar, né? E também da homogeneidade ou diferenciação do seu território. Então, diferentes escalas. Então você tem aqui, eu posso trabalhar as transformações ocorridas, provocadas pelo turismo, aqui no Morro do Careca, no Rio Grande do Norte, em Natal. Mas eu posso querer trabalhar também a questão da sucessão, as possibilidades que a vegetação venha a ocupar novamente aqui o Morro do Careca, né? Eu posso estudar também o impacto que a especulação imobiliária, apesar dos hotéis, causou nessa orla aqui. Posso estudar a dinâmica, o avanço da linha da costa que vem quebrando todos os calçadões aqui. Então, são uma série de dimensões, né? De detalhamento até avaliações gerais, né? Que você pode ter. Então, as escalas vão estar em função do que você pretende e a dimensão que você estabelecer no seu território, né? Então, os níveis de escala vão ser importantes para você definir a dimensão e a organização do teu trabalho. Então, você vai partir desde o nível planetário, as zonas climáticas, a uma escala regional. É sempre importante. A gente também, quando trabalha, a gente sempre parte disso aqui, de uma escala regional. Passamos pela escala municipal, ou estadual, municipal e local, que são as menores unidades. Vai depender que tipo de planejamento, de estratégia você quer trabalhar. Se você quer trabalhar um plano diretor municipal ou se você quer trabalhar um plano de gestão de uma unidade de conservação, uma estação ecológica, uma APA, ou então você quer trabalhar um plano de desenvolvimento local para uma pequena comunidade de pescadores, comunidade indígena ou de quilombola. E aqui mostrando, né, que cada área vai ter os seus particulares. Uma área de clima frio, de gradientes de mudança de temperatura muito elevados, o uso energético, a modernidade, a arquitetura, que é o Mangal das Garças, no Pará, a compreensão, né, de que você tem fatores de zonalidade em função de temperatura, mas que você pode ter em função da Cordilheira dos Andes. Você vai ter neve aqui no Kilimanjaro também, em plena zona equatorial, tá? Então, a gente compreender que, apesar de estarmos nas grandes biomas, fazemos parte das florestas tropicais, savanas, desertos, né? Savanas, florestas temperadas, tá? Nós temos em cada uma delas as suas particularidades, em função de diversidades, né? Ou de particularidades normais de precipitação, locais, perdão, de precipitação, de evaporação, de posse da terra, de histórico, tudo isso, né? Então, a questão da escala, que não vai ser determinada especificamente por nós, mas sim pelas características do local que você vai estudar, vai depender da localização da superfície terrestre, você compreender as suas fronteiras, os seus limites desse geossistema que você vai trabalhar, esse ou esses, né? Qual é a sua caracterização com relação ao exterior? Por exemplo, se eu for trabalhar com estuário, eu tenho uma relação direta com o mar litorâneo, com o oceano, mas tenho também com o médio curso, que seria, por exemplo, uma área de tabuleiro, mas tenho também com o seu alto curso, que seria as suas nascentes da sua serra. Então, sempre há
uma relação com o exterior. Nós trabalhamos com sistemas naturais, sistemas territoriais, são sistemas abertos, né? E compreender como é sua estrutura, as relações entre os seus componentes, qual a relação entre a vegetação e o clima, qual a relação entre o relevo e os solos, os processos atuantes, erosão, deposição, fotossíntese, a retroalimentação. Então, vamos supor, uma área, determinada área pode, um meandro, ele pode ser um meandro de erosão, mas em determinado ponto, o outro meandro vai acumular tanto material que vai haver uma modificação, uma retroalimentação, né? Então, a gente compreender tudo isso, que a gente tem que trabalhar sempre numa escala espaço-temporal. Então, a importância da gente usar as bases cartográficas, as imagens de satélite, por exemplo, para fazer uma delimitação territorial, tá? Os níveis de escalas, a questão do balanço energético em determinada área. Então, em Belém é totalmente diferente o meu balanço energético do que aqui no sertão do Ceará. A questão das perdas de água, da evaporação, né? Do déficit hídrico, né? O desenvolvimento, a evolução dessas massas de matéria e de energia, como elas fluem, como que elas se acumulam, como chega, tudo isso deve ser interpretado, tá? E dizer que a questão da paisagem já foi muito debatida e ainda é debatida pela geografia e outras áreas de conhecimento, as ciências ambientais, né? Então, muitas áreas de conhecimento trabalham, a arquitetura trabalha com a paisagem, a arte, a pintura, a informática trabalha com a arte, né? A psicologia, né? Então, a UGI, em 79, no seu encontro, que teve especificamente sobre a paisagem, ela introduziu uma série de normas, né, de orientações, e aí onde foi realmente fundamentado, apoiado o desenvolvimento da geoecologia da paisagem, que é juntamente nessa área que eu tenho trabalhado, né, juntamente com o professor Mateu e outros colegas da gente, né. E aqui está o marco, né, que foi em 79, da União Geográfica Internacional, a partir do momento que ela dá todo o respaldo para o desenvolvimento da geoecologia da paisagem, né? Então, a geoecologia ela vai ter que, primeiro, ela é toda apoiada na análise geossistêmica, né? Da gente compreender que cada unidade, né? Então, por exemplo, o ecossistema você delimita principalmente pela biodiversidade, pela cadeia alimentar, pelas inter-relações da fauna e da flora, né, da biocenose com o seu meio. Já o geossistema ele é mais amplo, territorialmente ele é maior, né? Então você vai definir pela primeira visão através das unidades de relevo, unidades geológicas, mas principalmente o relevo, que é mais visível e que você pode delimitar, demarcar através do sensoriamento remoto e através das curvas de nível, através da cartografia básica. Depois a estrutura, o arranjo de seus componentes da terra, da água, do ar e a biodiversidade, as características dimensionais, como já falamos, as relações entre os elementos, como é que por exemplo, os rios que você tem na bacia amazônica, você tem tudo a ver com os outros componentes, com a geologia, com o relevo, com regimes de chuva, né? Que vai caracterizar os rios de água branca, os rios de água transparente e os rios de água barrenta, né? E também compreender quais são os processos responsáveis pela sua organização desse geossistema. Ele tem uma relação mais a ver com a geotectônica, ou ele tem mais a ver com processos sedimentares ou processos erosivos predominantes no contexto atual, etc. Tá? Então, aqui dando um exemplo de um geossistema, a depressão sertaneja, né? Pegando aqui uma outra área similar, aqui nos Andes, por exemplo, uma depressão andina, que seria um tipo de depressão também, quanto ao relevo, e você tem as limitações, as imposições provocadas pelo clima, solos rasos, e como consequência você vai ter o quê? Um tipo de fisionomia vegetal, uma fauna e uma atividade socioeconômica adaptada a essas condições.
E a análise geossistêmica ela vai apoiar plenamente, né, o estudo da paisagem. Então a análise geossistêmica ela é a base para se trabalhar a geoecologia da paisagem. Então compreender os fluxos de matéria e de energia. Então a gente trabalha também com a dinâmica, né? Quais os fluxos entre seus elementos? Um exemplo, você tem aqui uma geologia sedimentar que acumula água. Essa água pode, durante o período seco, alimentar um rio, como ocorre aqui na desembocadura do rio, do rio Cocó, do rio Ceará, né? Qual o nível de estabilização ou transformação de uma paisagem? Então, por exemplo, a bioestabilização, a sucessão vegetal nos campos de dunas, dunas que eram móveis, hoje são dunas fixas através da bioestabilização, a transformação de uma vegetação pioneira por espécies que foram colonizando arbóreas e arbustivas, né, até chegar à bioestabilização. O grau de utilização e a importância socioeconômica. Então, determinadas áreas, os vales dos rios, por exemplo, no Nordeste, as planícies fluviais foram a base, o caminho de ocupação, né? Então, como isso, as terras roxas no Paraná, Santa Catarina, já foi um outro direcionamento, né? Ou seja, qual também o grau de interferência humana, de antropização que esses geossistemas vão ter. E compreender isso, né? Que isso foi pescado aqui da internet, onde tem... Isso aqui é bem didático, que a gente estudou muito no segundo grau, né? No ensino médio, mas que é de suma importância, né? O ciclo do fósforo, nitrogênio, do enxofre, do carbono, né? E como ele vai se acumular, e principalmente hoje a gente fala a importância do ciclo do carbono e do ciclo da água, né? E que resposta ele vai dar para a natureza e vai dar principalmente para a sociedade, né? Então a gente vê aqui mostrando um fluxo, né? Isso aqui não é só o fluxo de matéria, você vai ter também energia, calorias, biomassa, vai ter temperaturas da água que vão ser diferenciadas, vai ter componentes biológicos, a fotossíntese no mar vai ser diferente dessa área estuarina, e também os processos de sedimentação, a formação da planície fluvio-marinha, o surgimento do mangue, que já vai atuar como uma barreira biológica para a entrada dos ventos, e aí vai todo um processo, né, de suma interrelacionamento de seus componentes, né? Então hoje a gente vai trabalhar com multivariáveis de técnicas, nas técnicas de mapas, matrizes, modelos propositivos, e hoje principalmente o que as geotecnologias, sensoriamento remoto e as possibilidades de quantificação que nos oferece, né? O SIG, por exemplo, Sistema de Informação Geográfica, né? E as paisagens transformadas pela ação humana, que é o que predomina hoje, né? Nós temos uma referência, o professor Anatoly Grigoriev Zanchenko, que o Matheus estudou com ele, trabalhou com ele lá em Moscou, em Leningrado, onde ele vai trabalhar que uma paisagem natural pode dar uma grande diversidade de paisagens. Por exemplo, um campo de dunas, você pode ter uma área de invasão da população de baixa renda, você pode ter uma área que é criada uma unidade de conservação, você pode ter uma área que vai ser construída um arranha-céus, outra que vai ser construído um resort, outra mansões. Então, a partir de uma base natural, a gente tem várias possibilidades de transformações em paisagens antropogênicas. Aqui a gente mostra um pouco, né? Se passa desde áreas medievais, na Croácia, na Sérvia, né? Chapeuzinho vermelho está aqui só observando o que eu estou falando, mas é verdade, das áreas antigas, os ciclos históricos que foram transformando, né? Desde culturas amazônicas, desde culturas andinas, as suas edificações, a sua relação com o seu meio, né? E a presença de mesquitas, de igrejas católicas, tudo foi surgindo, a jardinagem, a ocupação, os ciclos econômicos, tudo isso vão influenciar na antropização da paisagem, né? E o conceito de paisagem vai ter diferentes concepções conforme o conhecimento, a percepção e a interpretação que você vai impor sobre a tua paisagem, para que tu quer fazer tua pesquisa, quais são os seus objetivos, né?
E a gente tem como exemplo 3 grandes tipos de paisagem. A paisagem comunidade de espaço geográfico, que é o que a gente trabalha, né? O que nós vamos trabalhar como espaço geográfico tem a ver com o meio, né? Com as ciências ambientais também. A paisagem como uma cena observada, um local, né? Uma cena, um cenário, né? Da natureza. E a paisagem como uma vista panorâmica, né? Então, às vezes, quando eu estou viajando, sempre igual, apareceu uma janela, abriu uma janela, uma curva, uma ladeira, né? E, então você vê uma cena observada, uma vista panorâmica, mas a paisagem como um todo, como a gente vai trabalhar como categoria de análise, ela corresponde ao mesmo conceito de espaço geográfico, né? Então, alguns exemplos de paisagem, né? Então, olhando aqui, cachoeiras, o calcário, ou só a gente viaja, a gente tem uma noção, então, que são paisagens vinculadas ao calcário, né? Casas, igrejas que vão ocupando grutas, vão construindo grutas, as cidades que você tem colinas e beiras de rio, como presença de falésias, como tem na Escócia, na Inglaterra, aqui também é tudo aqui na Sérvia também. E as paisagens que vão se formando, né? E que a gente às vezes tem um valor também, um valor cênico, né? Para o turismo, para o lazer, e que as pessoas às vezes têm um apego sentimental ao seu lugar. Tá? E como também muitas construções arquitetônicas tentam se adequar, e a paisagem cultural acaba fazendo parte da paisagem natural, como se fosse um conjunto único, né? E aqui seriam então os tipos de paisagens também. A paisagem natural são aquelas que ainda não têm um elevado grau de transformação pelas ações humanas, né, que ainda preservam grande parte, geralmente as áreas mais isoladas, né, com a floresta amazônica, partes da ilha do Marajó, do Pantanal, algumas cordilheiras, serras, ilhas de corais que ainda mantêm, né, mas cada vez mais a pressão humana é maior, né? Principalmente com o ecoturismo, que foi uma vertente aí do turismo para se conhecer os lugares que ninguém conhecia, né? E acaba tendo uma pressão humana muito grande, muitas vezes ultrapassando a capacidade de carga, que a gente ainda pode mapear um pouco, representar, né? O que temos de paisagens naturais, lugares isolados, né? Com corais, montanhas, né? Áreas da selva, por exemplo, o Congo, apesar de toda a sua natureza, ele é uma área de altos conflitos, né? Interesses geopolíticos, colonialistas, etc. A grande barreira do coral, que apesar de ser uma área bastante conservada, as mudanças climáticas já estão atingindo, né? Grande parte dessa biodiversidade acaba se perdendo, né? E vamos ver para onde... Até que ponto a sociedade, o ser humano pode chegar no planeta, né? Em termos de destruição. Aqui o Congo, na África, né? Então, um grande país, você vê aqui como a floresta amazônica, né? E que tem uma série de conflitos aí, né? Onde um país pequeno, tamanho de nada, como a Bélgica, que entra, coloniza, destrói uma série de reinos e de cultura, né? Hoje configura um país que acaba sendo dominado politicamente por alguns grupos e sempre sustentado pelos interesses internacionais, principalmente nos seus recursos. Então, a gente não vê mais a natureza, a gente vê como a natureza apenas como fonte de recursos, sem respeito à fauna, à vegetação, a nada, né? Então falta um pouco de ética ecológica para a humanidade, né? Então, já as paisagens antrópicas, as paisagens culturais, têm a ver com as formas de desocupação, com o histórico, com a capacidade tecnológica, né? E como esse espaço vem sendo transformado pela sociedade. Então, ele tem também uma visão retrospectiva espaço-temporal, né? A base cultural dessa sociedade, dessas transformações, a paisagem rural, né? Por exemplo, os projetos de irrigação, os assentamentos, a agricultura familiar, a paisagem urbana, né? As áreas de grandes cidades da região metropolitana, Praia de Iracema aqui, por exemplo, e paisagem industrial, né? Os distritos industriais, né? O distrito Porto Industriais, né?
E tudo isso você vai trabalhar dentro de um conceito único, de que a paisagem ela tem suas feições, mas ela tem um procedimento, uma metodologia, uma fundamentação teórica para ser trabalhada. Em alguns pontos a natureza é mais forte, mas sempre vai ter influência da economia, da sociedade e da cultura na região. Então até brinquei aqui, falo sobre paisagens antrópicas, eu coloquei logo um cachorro, porque ele é a personagem das pessoas de rua, né? A própria solidão humana, a exclusão e a própria identificação, né, com os animais de rua fazem com que essas pessoas excluídas tenham sempre um companheiro, né? Então quem está no primeiro olhar aí é a criatura, depois que está o dono do cachorro. Paisagens urbanas, né, que tem uma transformação muito grande, paisagens rurais, aqui é o caso do Curu, Paraipaba, né? Com monoculturas ou com agricultura familiar e a industrialização. Botei logo uma cerveja, porque de tanto eu falar aqui, seca a boca, pelo menos olhando numa fábrica já melhora um pouco aqui. Tanto a temperatura psicológica como a sede diminui. E, por fim, algumas áreas, né, que mostram que nós estamos em todos os confins. O ser humano, a gente teve a oportunidade de ir para a Antártica num projeto e você encontrava resíduos, passava um veleiro, passava um barco, um transatlântico, né, surgiu uma garrafa, encostava lá na ilha de Greenwich que a gente ficou. Aqui também as transformações no contato do deserto do Saara com as florestas tropicais da África, né? Que relação tem? Ora o deserto avança, outro já com a tecnologia de irrigação o ser humano consegue transformar. Então o ser humano está em todo lado, né? Mas a natureza sempre está agindo. O Mateus sempre dizia, a natureza não existe, pois deixa o teu carro lá na Praia do Futuro durante 3 meses. Quando chegar está todo enferrujado, mas aí tem a parte social também, que levaram a roda do teu carro, levaram tudo, né? Então está aqui mostrando que a natureza ainda impõe muitas restrições ao ser humano, né? E o que falta é a gente ter um certo respeito e uma certa adequação, uma certa harmonização no planejamento, considerando as forças, os elementos, né? E a própria biodiversidade que existe na Terra. E então a gente observa a Terra, a gente tem um sentimento de compreensão, de imensidão, né? Quando você vai para essas grandes cordilheiras dos Andes, para o Himalaia, que eu não fui, mas imagino, né? Os grandes rios, as geleiras, você tem o sentido de que nós individualmente somos muito pequenos, mas que fazemos parte de algo maior. E que nós temos uma oportunidade de viver bem, né, nesse planeta, né? E não acabar, não ter uma ação puramente predatória e egoísta, tanto individualmente como coletivamente, como espécie, como sociedade, como grupos humanos, né? E cada vez mais a gente vê a transformação, a insustentabilidade, né? Dubai, por exemplo, é um lugar, no meu ver, quem trabalha com desenvolvimento sustentável, mas totalmente insustentável, mantido, erguido à base do petróleo, de um recurso energético que uma hora vai se findar e aí ninguém sabe como tudo isso vai funcionar. Mas o capital é uma fonte, né? Que é criada pelo homem, inventada pelo homem, que envolve tudo isso. Envolve desde diamantes, petróleo, até nós mesmos somos parte desse capital como mão de obra, né? Então aí está o sentido da humanidade, né? O grande poder que o ser humano tem sobre a superfície terrestre, né? E aí eu entro com algumas mensagens no finais assim que eu acho importante, porque quem está estudando, porque quem está se profissionalizando, que adianta um profissional sem ética e sem respeito, sem intenção por uma nação, por um povo, por um país, por um planeta, né? Nós temos que respeitar as outras criaturas, né? Coloquei uma das maiores dela para ver se a gente se toca, né? Se eu botasse aqui uma lagartixa, acho que ninguém ia pensar, mas a gente coloca um elefante e a gente mostra para onde estão indo essas criaturas, o seu conhecimento, a sua espiritualidade, né? Tudo que existe, né? Com relação a uma única espécie, nós temos milhões de espécies, né? E aí dizer que a humanidade ainda tem um longo caminho, né? E o que é que a gente vai deixar no nosso rastro? O que é que a gente vai deixar para as futuras gerações e o que é que nós vamos deixar para as outras
criaturas que convivem hoje conosco no nosso planeta. Tá? Muito obrigado. Eu agradeço a atenção.